nossa série de vídeos sobre tecnologia da navegação agrícola. E aqui na descrição está o nosso link lá do Facebook, www.facebook.com/agronomia total, né? A galera aí quiser curtir a nossa página, pode copiar esse link que eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo. Bom, sobre tecnologia da navegação agrícola, dando introdução ao assunto, eu começo aqui com uma frase que diz o seguinte: somente com as máquinas agrícolas que a propriedade tornou-se homogênea. Em que sentido? Com a introdução das máquinas no período pós Revolução Industrial, a gente teve uma homogeneidade maior da safra, das lavouras no geral, né? No sentido de que você tinha um rápido período de plantio, o que também te proporcionava uma homogeneidade no sentido quando você ia colher. Ou seja, tua colheita, ela se dava, o ponto de colheita mais rápido, né? Praticamente tudo por igual, não tinha aquela fracionada aqui. Antigamente, quando você plantava e colhia manual, existiam várias, as épocas de colheita não coincidiam. Bom, aqui a gente tem a data da criação do primeiro motor a vapor, que foi em 1870, e em 1892 nós tivemos aí a invenção do primeiro motor a combustão, né? Porque hoje, né, como a gente sabe, a maioria das máquinas que utilizamos são motores a combustão no meio agrícola, na verdade quase todos, né? Em 1960 tivemos a invenção do GPS militar, né, que foi aí exclusivamente dedicado ao uso militar. Aqui em 1980 tivemos o surgimento dos primeiros sensores, né, que eram contadores aí de infravermelho ou alguns até de raio laser. E nos anos 2000, o GPS, que até então era militar, foi liberado aí pelo governo dos Estados Unidos, né, o Navistar, para o uso da população civil, né? Bom, sobre tecnologia, nós temos aqui um gráfico de barras que mostra um pouco sobre a evolução dos componentes digitais, né? Na parte elétrica no geral. Nós temos aqui, por exemplo, a partir do ano de 1925, a gente teve a era da eletricidade. A partir de 1950 tivemos aqui a era dos transistores, e a partir de 1970 tivemos a era dos microprocessadores, né? Também aí um pouco anterior a isso tivemos o surgimento dos primeiros computadores, né? Que é essa época que a partir de 1975 ele se transformou numa máquina mais acessível, mais portátil, né, entre aspas. E a partir dos anos 2000, século 21, nós estamos vivendo a era digital da tecnologia. Bom, a máquina agrícola atualmente ela segue em direção à autonomia, né? Essa é uma frase que, só para a gente frisar um pouco, né, com relação à evolução das máquinas. E todo mundo sabe que, aliás, nem todo mundo, mas quem já trabalhou aí com grandes empresas agrícolas, né, sabe que hoje um trator ele tem muito mais conforto, muito mais tecnologia que muito carro de luxo. Graças a isso, a invenção dos transistores, dos microprocessadores e principalmente a era digital, que hoje nós estamos vivendo a era da informação, né? Então as máquinas hoje, as máquinas agrícolas também, elas são máquinas virtualmente inteligentes. Sobre a tecnologia da navegação aplicada à agricultura moderna, nós vamos começar citando alguns tópicos, né, que vão ser frisados aí ao longo das nossas videoaulas. Para começar, nós temos informação georreferenciada. Em segundo ponto, sistema GPS e GNSS e agricultura de precisão, que é denominado aí pela sigla AP. Depois nós temos o sistema GIS, que é o Sistema Geográfico de Informação, e alguns softwares de mapeamento que também são utilizados no sistema de agricultura moderna. Temos o sistema de mapeamento de colheita, que também vai ser falado nessa sequência de videoaulas, as técnicas de taxa variável, sensores de solo, sensores remotos, infravermelho, Bluetooth e sinal de rádio, que também são bastante utilizados
nas nossas máquinas agrícolas atualmente. Essa videoaula ela foi dividida com base nesse fluxograma. Então nós temos aqui, nós vamos seguir uma ordem cronológica para vocês entenderem melhor como é o funcionamento de uma empresa agrícola, né? Vou colocar aqui uma fazenda como exemplo. Nós vamos começar falando aqui sobre preparo do solo e suas principais máquinas, né, envolvidas nesse meio e tecnologias. Depois nós vamos partir para o plantio numa segunda aula, depois acompanhamento da lavoura numa terceira e colheita, né, para finalizar. E aqui, por essas imagens aqui, já dá para ter alguma ideia do que a gente vai falar, né, sobre análises de solo, sobre geração de mapas de fertilidade, né, piloto automático, um pouco aqui sobre georreferenciamento de amostragem de pragas, doenças, né, e fisiologia vegetal, também sobre pulverizações, um pouco sobre geração de mapas de colheita e por final o processamento desses dados que vai dar continuidade novamente aqui no preparo do solo. Então, vamos lá. Para começar, tecnologia de navegação no preparo de solo. Bom, considerando que as atuais máquinas agrícolas estão equipadas com alguns componentes eletrônicos, dentre eles temos os computadores de bordo, né, que é um importante aliado aí das máquinas no sentido de preparação do solo. Aqui, essa imagem aqui, dando os créditos ao nosso colega Giliar, temos alguns componentes que fazem parte de um sistema de automoção de uma máquina agrícola. Nós temos aqui um controle de navegação, temos piloto automático, painel digital que mostra que aliado com a antena de GPS mostra o seu ponto exato de localização e alguns radares também que são utilizados nesse sentido. Bom, conhecendo o computador de bordo. O computador de bordo é um equipamento que recebe, processa, armazena dados, transformando em informações organizadas e úteis para o operador. Bom, o computador de bordo, para vocês terem ideia, por exemplo, quem já teve a oportunidade de ver um carro com um computador de bordo, é uma telinha que mostra para você tudo o que está acontecendo na tua máquina, temperatura, mostra para você pressão de óleo, RPM, velocidade de trabalho, marcha de trabalho, nesse caso. E se houver qualquer problema na tua máquina, em termos de dano, ele vai mostrar para você, ele vai avisar numa forma de código, o qual, de posse do manual da máquina, é lógico, o operador ele vai poder identificar aonde está ocorrendo o problema, porque muitos problemas que ocorrem nas máquinas não é visível aos olhos do operador. Bom, é composta de uma estrutura física chamada hardware, ou seja, aquilo que podemos tocar, e dos programas chamados de software, né? Lógico, para funcionar tem que ter, né? Aqui a gente tem um exemplo de duas telas de computador de bordo, uma da Topcon e a outra aqui de uma marca que eu não sei qual é, e só para exemplificar como que é mais ou menos o tamanho e como que funciona, né? Para vocês terem ideia. Então aqui a gente tem aqui no campo esquerdo os botões de configuração e aqui os botões de menu para você escolher aqui alguns dados, selecionar algumas partes da máquina que você queira visualizar ou até mesmo você tomar alguma decisão com base aqui nesse aparelho. A estrutura do computador de bordo ela é composta por uma unidade central, que é o processador, o CPU, né? Só para ilustrar aqui, e um monitor, né? Então a gente tem aqui a CPU que vai integrada aqui no monitor e todo o cabeamento que é ligado a diversas partes do trator ou do implemento, né? A tela divisor, como a gente pode ver aqui, ó, nessa imagem a gente tem aqui o desenho de um trator, não sei se dá para vocês verem daí, e aqui ó, alguns botões de navegação. Então aqui a gente tem uma máquina que mostra o computador de bordo, ele está todo interligado, então se tiver qualquer problema aqui ele vai mostrar nessa tela para você aonde foi que aconteceu, né? No caso desse modelo de computador de bordo, né? Aqui algumas telas e algumas funções, né, de configuração, né? Você pode escolher algumas partes da máquina assim, em preferência, pode configurar alguns implementos se for o caso também. Cabos e conectores são alguns cabos que vão fazer a conexão do monitor, do computador de bordo,
ao teu equipamento, né, ou a tua máquina, nesse caso. Alguns tipos de conexões, algumas são USB, outras são algumas portas de pino, né, algumas entradas com pendrive para desligar, desligar para você conectar ou descarregar algumas informações, e cartão SD de leitura. Alguns acessórios, novamente, USB, pendrive, USB ou cartão de memória. Novamente um monitor frente e verso, né, que ele pode ser destacado, e aqui alguns pontos de conexão. Algumas funções de alguns programas. Os programas utilizados nos computadores de bordo alia ao monitor a produtividade, permitindo a solução de problemas ou tarefas executando instruções comandadas pelo operador. Um exemplo, os sensores que com os dados de posicionamento, no caso aí um gerador gerados pelo GPS, são transformados pelo programa em uma espécie de marca. Nesse caso que a gente está citando mais referente a um mapa de produtividade, né, que é aliado a alguns sensores que vão nas plataformas e na base de armazenamento da máquina, pode gerar algumas informações referentes à tua produtividade instantânea. Aqui a gente tem à esquerda um exemplo de um mapa de produtividade que foi gerado por um desses computadores, né, que mostra que, por exemplo, vamos dar um exemplo, que essa área verde aqui seja onde se deu a máxima produtividade e aqui é onde deu a mínima produtividade. Então esse mapa aqui ele vai servir como base da colheita anterior para você fazer, a um exemplo, a coleta das amostras de solo. Conhecendo o sistema global de navegação via satélite, nós temos aqui o GPS e o GNSS, né, que são tecnologias de posicionamento. O Navistar, que é o GPS, que foi desenvolvido pelos Estados Unidos, o GLONASS GNSS pela Rússia, o Galileu pela União Europeia, o Compass pela China, e vamos entender aqui um pouco do sistema do GNSS, que é composto aqui por vários satélites que orbitam a Terra, né, podendo emitir ondas que representem um total de 360 graus. Então temos aí satélites orbitando a Terra em várias posições, fazendo a cobertura total do globo, né? E são utilizados aí para posicionamento de marca, posicionamento militar, posicionamento de aeronaves, e até mesmo para a gente mesmo com GPS fitness, ou no teu carro quando você usa para navegar em alguma cidade. A estrutura do GNSS, que é um sistema constituído de 3 sistemas básicos, que é espacial, que são os satélites, o controle, que é a estação mestre ou antenas receptoras, e o usuário, que seria o receptor. Temos exemplos de antena, de satélites, e nesse caso aqui é um Starfire, que é muito utilizado pela John Deere no posicionamento de suas máquinas, né? Também chamado aqui, ó, Green Star. O sistema GPS ele é composto por 31 satélites, orbitam aí a uma altura de mais de 20 mil quilômetros, com ciclos de 12 horas, e também tem a capacidade de pegar uma representatividade do globo. Bom, um dos grandes problemas relacionados aos monitores de GPS é que as configurações, elas em sua maior parte são todas em inglês. Então a gente tem aqui, por exemplo, input, que significa entrada, output, que é saída, enter, off, né, del, que é apagar, stop, que é parar. Então assim, é necessário também que a gente tenha um pouco de conhecimento, um pequeno base pelo menos, sobre o inglês, para você trabalhar com essas máquinas, para você fazer a configuração, né? Que obviamente são sistemas aí que a maioria foi desenvolvido por americanos, né? Existem algumas diferenças de marcas de modelos de receptores, apresentam também algumas diferenças com relação à sua funcionalidade, né? Que aqui a gente tem a precisão, que a maioria dos receptores estão aqui com precisão abaixo de 50 centímetros. Então uma precisão muito grande com relação ao posicionamento da máquina naquele momento, né? E aqui a gente tem o RTK, que não é utilizado na agricultura como posicionamento de máquinas.
finalidade do piloto automático, que é um outro aliado aí do produtor agrícola e do operador nas máquinas, que muito parecido com aquele piloto automático que a gente vê nos aviões, ele também pode desenvolver algumas atividades autônomas, né, sem intervenção aí, de certa forma, entre aspas, do operador, né. O piloto automático ele evita falhas ou sobreposições nas operações de calagem, preparo de solo, semeaduras, pulverizações e colheitas. Define a largura de trabalho, demarca o contorno da área, demarca os pontos A e B. Esses pontos A e B seria uma espécie de rumo, o qual você vai tirar com o ponto A, clicando e andando com a máquina até um certo ponto B, que pode ser determinada a distância por você mesmo, para se ter outras linhas paralelas que vão servir como base para o teu plantio ou o teu preparo do solo, né, nesse caso. Também demarca obstáculos no terreno para que, se numa eventual situação tu estiver trabalhando à noite e tiver no piloto automático, para que tua máquina desvie dos obstáculos. Grava e transfere dados, né, obviamente. Alguns tipos de piloto automático podem ser sistemas elétricos que atuam diretamente no volante. Temos aqui um exemplo, né, de um piloto automático com sua CPU. Sistemas eletromecânicos com atuação do eixo da coluna de direção. Sistema hidráulico com atuação da unidade hidráulica na direção, né, que são, na maioria dos pilotos automáticos, eles são comandados por uma central eletrônica que manda informações aqui, ó, através de cabos e conexões para uma bomba hidráulica, né, que vai fazer o guiamento da tua máquina. Os componentes do piloto automático, que é um módulo eletrônico, que seria aqui teu painel de controle, a antena receptora GNSS, que vai geralmente em cima da máquina, um exemplo aqui é a Starfire da John Deere, um monitor de barras, que antigamente se utilizava mais essas barras, né? Tinha, por exemplo, algumas máquinas da Jacton, por exemplo, o Uniport não tinha essa tela, então elas vinham com apenas essas barras aqui, né, que serviam para orientar o piloto. Na verdade não era um sistema de piloto automático, mas aqui a gente tem um monitor de barra e o monitor mostrando aqui o posicionamento da tua máquina, e em laranja as áreas que você já passou fazendo o teu preparo de solo, né, o teu plantio. Interruptor de acionamento, que são os botões de acionamento do piloto automático, e tecnologia de navegação no preparo de solo em si. Bom, isso aqui nós vamos dar continuidade aí no próximo vídeo.